Graça e paz, alunos da nossa EBD. Estamos aqui para mais uma aula, né? Graças a Deus por isso, né? Que podemos estar juntos nesse momento. Então vamos dar continuidade. Hoje nós estaremos estudando uma nova revista, né? Nossa revista é a revista Compromisso e vamos estudar as cartas, algumas cartas do apóstolo Paulo, né? Nessas 13 lições. Então, hoje nós estaremos iniciando a primeira lição, que tem o título Maravilhas de Deus, e que está em Atos, né? Atos, ele vai nos falar um pouco das viagens missionárias de Paulo, das plantações de igreja, e tem um texto muito rico, e a gente vai meditar em algum desses textos, né? Então, vamos considerar a vida de Paulo em suas viagens e o que mais tarde o motivou a escrever às igrejas. Então, conhecer como as igrejas primitivas surgiram é importante para o conhecimento das cartas paulinas. Para falar um pouquinho de Paulo, adoro falar de Paulo, né? Paulo foi um homem admirável, né? Um homem maravilhoso, né? E Cristo escolheu, né? E nós sabemos que o seu encontro com Jesus mudou totalmente a vida de Paulo, né? Mudou completamente a história dele e a atividade que ele exercia, né? Ele, de perseguidor, passou a ser um defensor do cristianismo. Então, Paulo mudou até o nome, porque o nome dele era Saulo de Tarso. E quando teve o encontro com Jesus, a sua vida mudou tanto que até seu nome foi mudado. Então, isso é que Cristo faz em nossas vidas. Ele impacta, né? Como impactou a vida do apóstolo Paulo. Então, ele lutou muito para difundir o cristianismo à luz dos ensinos de Deus. Paulo foi um exímio missionário, né? Ele teve uma lição árdua, mas muito galardoadora e muito gratificante, né? A igreja, com seu trabalho, a igreja cresceu, né? Surgiram problemas, claro, porque a igreja ela é feita de pessoas, né? E isso não mudou, continua até os tempos de hoje. E Deus usou Paulo para ajudar, né? Os crentes a persistirem, a perseverarem na fé. Essa foi a principal luta do apóstolo Paulo diante das pessoas, né? Ele escreveu várias cartas que foram direcionadas às necessidades das igrejas daquela época, que se revelam também, refletem muito as necessidades das nossas igrejas hoje. Então, nessa série de estudos, nós vamos ter o foco nas cartas aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Então, meditar nas cartas do apóstolo Paulo é extrair delas, né, grandes ensinamentos para uma vida de retidão e perseverança no Senhor. É trazer para si mesmo o valor de viver os padrões daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Elas foram essenciais na sua época para a reestruturação do cristianismo e importantes também nos tempos atuais, né? Principalmente no tempo atual em que estamos vivendo. Então, Paulo, ele cria uma ponte entre o seu tempo, né? O tempo da igreja primitiva e o nosso tempo, o tempo da igreja atual. Então, ele tem essa particularidade, né? A Bíblia é um livro muito antigo, mas as necessidades humanas, elas continuam sendo as mesmas, né? Então, Deus é um Deus de maravilhas, de coisas extraordinárias. Nossa vida, ela precisa ser instrumento de Deus no ensino do seu reino. Vamos estudar Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E essas cartas são resultado da ação de Deus.
não apenas na mente de Paulo, e sim revelação. Então, é resultado da ação de Deus durante as viagens missionárias do apóstolo, quando proclamava a palavra do Senhor. Então, vamos considerar a ação de Deus na vida de Paulo, e assim, esta ação divina, ela vai se tornando o pano de fundo no surgimento das igrejas. É importante que consideramos, que construamos esse pano de fundo, e é mais importante para a gente enxergar a ação de Deus, mais do que o aspecto geográfico. Mais importante que Paulo, que a condição histórica e geográfica, é entender que em qualquer lugar e circunstâncias, Deus age, atua, faz, realiza e exerce sua força e poder, sendo Ele o Senhor da história. Isso é importantíssimo, a gente criar esse pano de fundo para saber as maravilhas de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus na vida de uma pessoa como Paulo. Então, a gente precisa enxergar esse pano de fundo. Então, nós vamos ver aqui que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. É Deus quem faz as maravilhas, mas Ele usa as mãos consagradas e disponíveis para o seu reino. Quão maravilhoso, né? Quando a gente se dispõe, quando a gente coloca nossas mãos, Deus usa. Deus, através de Deus, né? Nós somos instrumentos de Deus no seu reino. Então, o pano de fundo das cartas é exatamente esse. A ação de Deus de Paulo, em Paulo, né? Paulo, a ação de Deus em Paulo, revelando as suas maravilhas. Lá no texto Atos, capítulo 14 e versículo 1, diz assim: Em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de crentes. Então, as viagens missionárias de Paulo, ainda que ainda eram marcadas por episódios inusitados, né? E acontecimentos também desafiadores. Não eram aventuras. Não eram aventuras. Então, nesse texto, vai enfatizar a primeira viagem missionária dele, né? De Paulo. Ele estava com Barnabé, e depois de serem expulsos de Antioquia, Paulo e Barnabé foram para Icônio. Icônio é uma antiga cidade da Ásia Menor, né, que hoje é conhecida como Cônia, que está situada no Planalto Central da Turquia. Então, ali eles foram para Icônio, entraram na sinagoga dos judeus e ali muita gente aceitou a palavra de Deus, né? Alguns judeus incrédulos, eles agitaram o povo contra Paulo e Barnabé, que quase o apedrejaram. Quase eles apedrejavam Paulo e Barnabé. Então, a missões não é uma aventura. Não é uma aventura de conveniência. Não é conveniente para mim, nem para quem esteja fazendo missões. Assim foi na vida de Paulo. Paulo sabia o que queria. Ele sabia o que tinha, para que tinha sido chamado e o que deveria fazer. Então, tinha estratégia de trabalho, né? Por isso, logo que chegava a uma determinada cidade, ele procurava uma sinagoga. Isso é uma estratégia de trabalho, né? Ele ir no foco, né? No alvo, né? Das pessoas. Então, havia um princípio estratégico. Então, tempo é a palavra-chave para o discipulado. Investir tempo no relacionamento e no ensino produz muito fruto. O objetivo de Paulo era levar as pessoas a professarem a fé. E esse deve ser o nosso objetivo também. Amém? Lá em outro texto, Atos 14:3, diz assim: Entretanto, eles se demoravam ali por muito tempo,
falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra de sua graça, concedendo por suas mãos que se realizassem sinais e efeitos extraordinários. Então, Paulo, ele não se intimidava com a oposição. Ele era persistente, perseverante e determinado. Eu admiro muito Paulo com essas qualidades dele. Persistente, perseverante e determinado. O ensino no reino de Deus, ele envolve um compromisso em confirmar a palavra da sua graça. Então, dali de Icônio, eles foram para Listra, Derbe e circunvizinhanças, né? Toda vez eu me atrapalho com essa palavra. E assim nasciam as igrejas lá na Galácia. Foi assim que começou a implantação dessas igrejas. Lá em Atos 16:15 diz: depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos explicou: se me considerais crentes no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Então, a igreja, ela precisa de pessoas, ela precisa ser plantada com pessoas que professam a fé e confirmem a fé em Jesus e se dispõem a obedecer a Cristo pelo batismo. Essa mulher, ela foi batizada, o nome dela é Lídia. Uma pessoa digna, uma pessoa fiel, porque sem fidelidade a igreja não subsiste, né? Sem essas qualidades, né, de dignidade e fidelidade, a igreja não subsiste. Então Lídia, ela é um bom exemplo de crente, né, que entende, né, como deve iniciar uma igreja confirmada na fé, né, através do batismo, né? Com certeza ela obedeceu, porque é uma ordenança de Jesus, a questão do batismo. Ela foi batizada e convidou Paulo a implantar uma igreja, a ficar na casa dela, que a casa dela fosse usada, né, como igreja, né, para ser desenvolvido o plano da salvação e ali ser pregada a palavra de Deus. Então, com certeza, nos tempos modernos, quando se pensa em implantar uma igreja, muitos pensam no orçamento, no templo, no equipamento, né? No aspecto organizacional. Então, parece que a igreja virou uma indústria, virou uma instituição, né? Então, não podemos, né, desprezar esses aspectos. Claro que não podemos desprezar, né? Mas hoje a igreja tem sido muito mais organizacional do que o próprio corpo de Cristo, o organismo vivo, o corpo de Cristo. Graças a Deus, minha gente, essa pandemia está mostrando que não somos uma igreja, o aspecto organizacional, ele não é importante, ele é importante, mas não é relevante, tanto é que estamos aqui. Nós não estamos no templo, nós não estamos naquele endereço, nós estamos nas nossas casas. Então, o templo, a igreja, somos nós. E tudo isso veio mostrar às pessoas isso, exatamente nesse tempo. Deus tem um propósito e não existe nada mais. O que eu venho observando é que estamos valorizando a família, estamos valorizando Deus, porque estamos em isolamento social, então só resta a família e Deus, né? Então, o aspecto organizacional é importante, mas precisamos saber que a igreja é um corpo vivo, é o corpo de Cristo, e por isso estamos aqui. Amém, igreja? Graças a Deus por isso, né? Que nós entendemos isso. Em outro texto, Atos 16:9 diz assim: de noite Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplica-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Esse texto, no capítulo 16,
ele pertence à segunda viagem missionária de Paulo. Então, o desejo de Paulo era visitar as comunidades já conhecidas, né? Visitar as igrejas que foram formadas, mas pela orientação do Espírito Santo foram impedidos. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Deus tinha planos muito maiores. E com essa visão, acabou tendo o primeiro contato com o mundo europeu. Então, Paulo tendo essa visão de um macedônio pedindo para ajudá-lo. Macedônia é Grécia. Grécia é Europa. Então, o primeiro contato de Paulo com a Europa foi através dessa revelação, através desse sonho que Deus revelou para Paulo. Então, não se faz a obra missionária, né, sem sensibilidade. E Paulo foi sensível a isso. Outra coisa, Paulo tinha planejado fazer essa viagem com Barnabé. Entretanto, quem o acompanhou foi Silas. Que coisa, né? Barnabé, ele foi juntamente com João Marcos para Chipre. E Paulo foi com Silas para Antioquia. Para Macedônia, né? Então, a gente planeja uma coisa, mas Deus é que determina, é que bate o martelo e Ele que nos direciona, é assim que deve ser a nossa vida. Então, não se faz a obra missionária sem sensibilidade, sem discernimento. Paulo, ele teve essa visão. Era a obra de Deus. Não era um desequilíbrio mental, não era emocional, não foi distúrbio de personalidade, mas uma visão consciente que era de Deus. Essa visão foi de Deus. Então, havia um direcionamento claro e bem definido, né? A vontade de Deus para Paulo foi clara e objetiva. Era agora a Macedônia, né? Então, o texto diz, ajuda-nos, né? Ele deveria ir, né? Chegar lá na Macedônia para atender a necessidade dele, do macedônio, da Macedônia, e não do apóstolo. Então, Paulo imediatamente atendeu, né? Pelo coração de Paulo, ele queria visitar as igrejas que ele já tinha implantado. Mas, através dessa visão, Deus diz, não, é Macedônia. Então, Paulo diz, não, Senhor, vou para Macedônia. Então, ele atendeu com esse discernimento, essa sensibilidade. Ele atendeu, né? E foi. Então, a conclusão é que o chamado sempre aponta para a ação de Deus e para a missão, não para a nossa vontade. Em Atos 19:20 diz assim, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia no poder. Esse texto ele faz parte da terceira viagem missionária de Paulo. De Antioquia, Paulo foi para Éfeso. Ele se dirigiu para Éfeso, né? A fim de fortalecer a igreja local. Então, ele passou ali em Éfeso 2 anos, onde causou o maior avivamento já visto no mundo aos gentios, né? E realizou maravilhas extraordinárias, fez milagres. Essas maravilhas foram de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gregos também, né? E em Éfeso, Paulo encontrou crentes falando mal do evangelho, incitando multidões, não é? E qual foi a solução? O que foi que Paulo fez, né? Ele começou a preparar obreiros com conhecimento e maturidade. E o resultado, Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres. Os milagres acontecem para que a palavra do Senhor cresça e permaneça. Então, esse foi o resultado. Paulo passou 2 anos investindo na vida dos líderes para que fossem usados por Deus. E ali Paulo ficou evidenciando, mostrando, as pessoas testemunhando sinais e maravilhas. E a palavra de Deus crescia em toda a Ásia. Que coisa linda, que maravilha. Então, é muito bom a gente estudar esses pequenos textos, né? Infelizmente o tempo não dá para falar de tudo, mas
pincelamos as coisas mais importantes para que nós possamos guardar em nosso coração. E concluindo, as maravilhas de Deus é o pano de fundo das cartas de Paulo, é a ação de Deus, que é o pano de fundo. Deus fez maravilhas por meio das mãos de Paulo e quer fazer maravilhas ainda hoje na plantação de igrejas como resultado do seu poder. Que a obra missionária seja a maravilha de Deus por meio das nossas mãos, que nós fazemos missões, a nossa casa é um campo missionário, o nosso vizinho, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade é um campo missionário. E estamos aqui para isso, para fazer missões. E ser instrumento nas mãos de Deus, evidentemente. Mas como ser um instrumento nas mãos de Deus? Eu tenho três respostas para isso. Como ser um instrumento nas mãos de Deus? Primeiro, ter convicção que a vontade de Deus é submeter a sua direção, A gente ter convicção que a vontade de Deus é que a gente seja submisso à sua direção, Nós precisamos ter a direção do Senhor, não a nossa, Segundo, reconhecer que somos apenas instrumentos, somos mãos e não as maravilhas. Terceiro, objetivar que o crescimento deve ser sempre para a palavra de Deus e não pessoal. Então, quem quer se promover, através da palavra de Deus está no lugar errado, não é na igreja. Não é isso que Cristo nos ensinou. Quem tem que crescer é Ele. Paulo diz assim, que Ele cresça e eu diminua, Então, nós precisamos ser menos nós e mais Cristo. É isso que nós aprendemos hoje. Então, que Deus assim nos abençoe. Na próxima semana teremos a lição 2, que tem o título Cristo vive em mim, que está em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Queria que vocês lessem para a gente poder meditar nesses 2 capítulos. O texto áureo está em Gálatas 2:20, que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Coisa linda. A gente precisa olhar para o Filho de Deus, minha gente? Ele foi para aquela cruz sem pecado e em nosso lugar, Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma lição da nossa EBD. Muito obrigada, Senhor, porque tu tens nos ensinado que tu és o Deus de maravilhas, tu és o Deus de milagres, meu Pai, que a tua palavra é que tem que prevalecer nas nossas vidas, que nós precisamos ser instrumentos teus, Senhor, nas tuas mãos. Abençoa cada aluno que assistiu essa aula, abençoa sua família, em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.